Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Mix, bom dia, 7 horas em ponto. Estamos começando o nosso Mix Notícias dessa sexta-feira, hoje 7 de junho de 2019. Vamos aos destaques do programa. Divulgado o resultado inicial de habilitados para o transporte alimentador em Campos. O comércio da cidade deve manter as portas fechadas no feriado de Corpus Christi. Saques da poupança em maio superam depósitos em 718 milhões, diz o Banco Central. Receita abre na segunda consulta ao primeiro lote de Imposto de Renda 2019. Restituições somam 5 bilhões de reais. Dólar comercial fecha a R$ 3,8824, pequena queda de 0,31%. A arroba do boi gordo no estado do Rio, cotada a R$ 142,50 à vista. Saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 63,41, alta de 0,76% ao dia. E governadores divulgam carta de apoio à manutenção de estados na reforma da Previdência. No ar, Mix Notícias. Aproveite e adicione o nosso WhatsApp, Mix Campos 99797-1007. Mix Notícias. Agora 18 graus e máxima do dia prevista para 28. Dia de sol com algumas nuvens, noite com pouca possibilidade de chuva. E vamos ao trânsito. Nesse momento, a maior movimentação está no entorno do Mercado Municipal, na Beira Valão, em ambos os sentidos. Trânsito moderado na rotatória próxima ao Shopping Estrada e na saída da Campos Farol para acessar a 28 de março. Grande fluxo também na Ponte da Lapa, no sentido centro. Demais vias com fluxo mais tranquilo para moderado. Não há retenções. E dando uma passada rápida pela BR-101, observamos lentidão somente do quilômetro 308 ao quilômetro 311 em São Gonçalo, devido a uma obra. Demais pontos da rodovia com tráfego normal. Juntos o melhor mix. Mix! A Comissão de Licitação da Prefeitura de Campos publicou na edição desta quinta-feira no Diário Oficial do Município o resultado da habilitação dos licitantes do transporte público alimentador. Foram 78 inabilitados dentre os 351 participantes. Com a divulgação, terá início o período de recursos, que segue até às 5 da tarde do dia 13. Os envelopes B foram abertos junto com os licitantes no último dia 29 no Teatro Trianon. E embora quinta-feira, dia 20 de junho, seja comemorado o dia de Corpus Christi em todo o país, o comércio de Campos está autorizado a abrir as portas. No entanto, segundo o executivo da Câmara de Dirigentes Lojistas, Nilton Miranda, a expectativa é que a maioria dos comerciantes não abram as portas. Mix Notícias. O Banco Central informou nesta quinta-feira que, em maio, os saques da caderneta de poupança superaram os depósitos em 718 milhões de reais, de acordo com o Banco Central. Ao todo, nos 5 primeiros meses deste ano, os saques superaram os depósitos em 16 bilhões e 997 milhões de reais. A Secretaria da Receita Federal informou que serão abertas na próxima segunda-feira, dia 10, a partir das 9 da manhã, as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e os lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o fisco, serão contemplados 2.573.186 pessoas nesse lote e os valores das restituições totalizarão 5 bilhões e 100 milhões de reais. 100.7 Mix. 25 governadores divulgaram nesta quinta-feira uma carta de apoio à manutenção de estados do Distrito Federal e municípios na proposta de reforma da Previdência Social. Não assinaram a carta Rui Costa, governador da Bahia, e Flávio Dino, governador do Maranhão. Inicialmente, parte dos governadores pretendia divulgar a carta com veemente repúdio à sugestão da retirada, mas o conteúdo divulgado não inclui o termo. Mix Notícias. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi vaiado nesta quinta-feira durante uma sessão solene no Senado em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na quarta. Salles foi brevemente hostilizado durante seu discurso e de forma mais forte ao seu final. Ele saiu em seguida, alegando outro compromisso. Na saída, Salles disse a jornalistas que as discordâncias fazem parte da democracia.
Uma rede sueca de supermercados anunciou nesta semana um boicote a todos os produtos do Brasil, em consequência da liberação recorde de novos agrotóxicos pelo governo brasileiro. Total de 197 agrotóxicos já autorizados neste ano pelo Ministério da Agricultura, 26% são proibidos na União Europeia, em razão dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Fundos de investimentos em participações, os FIPs, criados por Paulo Guedes, ainda ativos no mercado, receberam do BNDES e da Prev, entidade da Previdência Complementar de Funcionários do Banco do Brasil, 227,1 milhões em aportes de dezembro de 2013 a março deste ano. Guedes deixou a Bozano, gestora desses FIPs, logo após a eleição do presidente Bolsonaro, no fim de outubro do ano passado. A empresa mudou de nome, passando a se chamar Crescera. 4 entidades beneficentes de Araraquara, no interior de São Paulo, serão beneficiárias de uma indenização trabalhista no importe de 15,2 milhões, mediante acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Grupo Odebrecht, dentro da maior ação por trabalho escravo da história da justiça trabalhista brasileira. Mix Notícias. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça deverá julgar ainda neste mês, antes do recesso do Judiciário, que se inicia em julho, o pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para que o ex-presidente cumpra o restante da pena do caso do Triplex do Guarujá, já em regime aberto em casa. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos, afirmou nesta quinta-feira que os governadores podem ajudar bastante a manter estados e municípios na proposta se calçarem a sandália da humildade e pedir aos deputados que votem a reforma que não tiveram a coragem de fazer em seus estados. Juntos o melhor mix. O presidente sancionou a lei aprovada pelo Congresso que autoriza a internação involuntária, sem consentimento, de dependentes químicos, dispensando a necessidade de autorização judicial. A medida ainda gera divergências entre profissionais responsáveis pelo tratamento. O texto foi publicado nesta quinta-feira, dia 5, no Diário Oficial da União. E o número de pacientes cadastrados para importação de canabidiol triplicou desde 2015, quando a regulamentação foi aprovada no Brasil. Segundo a Anvisa, até o último dia 17 de maio, 1.470 novas pessoas fizeram pedidos para o uso da substância em tratamentos médicos. Se o ritmo de pedidos seguir assim até o final do ano, a quantidade deve superar a de 2018. Mix Notícias. Dólar comercial fecha o dia a R$ 3,8824, pequena queda de menos 0,31%. Fonte Valor Econômico. Arroba do Boi Gordo no estado do Rio, cotada a R$ 142,50 à vista. Fonte Canal Rural. E a saca do açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 63,41, alta de 0,76%. Fonte CPE Exalc. Mix. A Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, é responsável por 74% de toda a produção de petróleo no país, segundo informação da Petrobras, confirmada ontem pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP. A marca já esteve em mais de 80% há cerca de 4 anos. Ainda assim, o estado vive em crise econômica. E a retomada das operações do setor de óleo e gás em Macaé está definida pela perspectiva de investimentos na exploração de novas reservas leiloadas pela ANP nos 3 últimos anos, somada também à estratégia de revitalização dos campos maduros. Mix Notícias. Uma ação de limpeza das praias e armação dos búzios está programada para o dia 13 de julho pelo Ministério Público Federal, o MPF. Trata-se do projeto MPF Praia Limpa, em parceria com a ONG Projeto Mar Sem Lixo, com concentração às 8h30 da manhã na Praia do Canto. Entre os voluntários, a participação é aberta a estudantes. O Climatempo confirmou na noite de ontem que a queda brusca da temperatura provocada por forte massa de ar frio de origem polar que se espalhou sobre o Brasil vai continuar influenciando toda a região sudeste nos próximos dias. Estão previstos períodos de sol, mas chuvas esparsas não são descartadas. Para o estado do Rio de Janeiro, a previsão é que nesta sexta-feira, ou seja, hoje, a noite se manterá fria e a madrugada gelada, com previsão de mínimas de até 17 graus. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O STF decidiu ontem que o governo federal não pode vender estatais sem aval do Congresso Nacional e sem licitação quando a transação implicar perda de controle acionário.
Na terceira sessão de julgamento do tema, a maioria dos magistrados da Suprema Corte permitiu vendas sem autorização do Parlamento somente para as empresas estatais subsidiárias. A decisão também vale para governos estaduais e prefeituras. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou ontem a venda da Transportadora Associada de Gás, a TAG, subsidiária da Petrobras. A medida foi tomada depois do plenário da Corte liberar a venda de subsidiárias de empresas estatais sem necessidade de autorização do Congresso Nacional. Mix Notícias. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram nesta quinta-feira, por 9 votos a 1, a possibilidade de o plenário virtual poder julgar validade de leis. No plenário virtual, os ministros registram o voto pelo computador e não se reúnem para debater o tema. Pela decisão tomada ontem, porém, o plenário virtual só poderá julgar validade de leis no caso de aplicação de entendimento já consolidado da Corte. Enquanto as universidades federais têm sido alvo de críticas, o ministro da Educação indicou, em encontro com representantes do ensino superior particular, que o setor é a prioridade para o governo na busca pela expansão de vagas. Ele disse que o governo pretende relaxar as regras de regulação de cursos e instituições, mas não detalhou outras ações planejadas pelo governo nesse sentido. A fala do ministro vai ao encontro da agenda do setor privado, defensor da simplificação de regulação. Juntos o melhor mix. Mix! O diretor do Museu Nacional disse nesta quinta-feira que está esperando para ontem a liberação da primeira parcela da verba resultante de emenda parlamentar de deputados federais do Rio de Janeiro para reconstruir o imóvel destruído por um incêndio em 2 de setembro do ano passado. A emenda tem valor total de 55 milhões que serão usados na primeira fase de reconstrução do museu, o que deve ocorrer até 2021. E estudantes que prestaram o Enem de 2018 têm até só hoje, às 11h59 da noite, para se inscrever no SISU e concorrer às vagas de universidades disponíveis para o segundo semestre letivo de 2019. O MEC divulgou que até às 3 da tarde de ontem, o SISU havia registrado mais de 530 mil inscritos para as vagas do segundo semestre. Mix Notícias. Cortado da seleção brasileira após sofrer entorse no tornozelo direito, Neymar prestou depoimento na noite desta quinta-feira na cidade da polícia no Rio. O atacante, cujo depoimento durou um pouco menos de 1 hora, é investigado por ter divulgado fotos íntimas de Nájila Trindade, que o acusa de estupro. Começando a 8ª rodada do Brasileirão, hoje temos Vasco e Inter às 8h30 da noite em São Januário. Já no domingo temos o clássico Flamengo e Fluminense às 7 da noite no Maracanã. E também às 7 da noite, o Botafogo joga fora de casa contra o CSA no Rei Pelé. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã às 7 da manhã. Mix.